Você já percebeu como às vezes a gente pega o celular para ver uma mensagem e quando percebe, já passou um tempão? Quando o assunto é estar conectado, nós brasileiros lideramos um dos maiores tempos do mundo. Cerca de 9 horas por dia. É muita coisa. Embora a tecnologia facilite a nossa rotina e esteja assim presente em quase tudo, é importante lembrar que ela também impacta diretamente a nossa saúde mental. A ansiedade e dificuldade de foco são alguns dos inúmeros impactos negativos que o excesso de telas pode causar. E é justamente sobre isso que a gente vai falar agora. Como que a tecnologia impacta a nossa mente, nossas emoções e até os nossos relacionamentos? Quem explica o assunto é a psicóloga Gisele Siciliano. Seja muito bem-vinda, Gi, boa tarde! Seja bem-vinda! Tudo bem, Gi? Seja bem-vinda, viu? Vocês estão animadas. Fica à vontade. Hoje, Você né? viu? Você viu? É que a Abby voltou de férias, então ela tá naquele Tá gás. recarregada, Tá né? recarregada. Usou pouco o celular. Usei pouco o celular. Então Conseguiu ela usar pouco? Consegui Nos usar trilhos. pouco. Coloquei, às vezes, até um pouquinho no modo avião. Porque se a gente deixa ali do lado, você vai escutando o barulhinho e não consegue. Mas é um exercício difícil e desafiador. Quando a gente fala da tecnologia e dessa dependência, a gente consegue observar quando a gente está dependente. Bem, a dependência acontece quando você já tem dificuldade de não usar o celular, né? Quando aquela questão de o tempo todo você tem que olhar, é um uso excessivo, um uso descontrolado e que acaba impactando as relações. Então é muito importante a gente avaliar assim, eu consigo, né? Você falou, consegue ficar o dia inteiro sem o celular? E é muito interessante que não só, às vezes, deixar no modo avião, você deixar o celular longe de você, né? Porque às vezes ele tá ali do seu lado no modo avião, você fica olhando, será que alguém me mandou mensagem? Você fica condicionado, você fica condicionado, ativa a sua mente, ainda que você não esteja segurando o celular, mas você fica ali meio que de olho, né? Como se aquilo ficasse te ativando o tempo todo. E para isso, então, o que a gente tem que fazer? Como que é o primeiro passo? Porque eu, por exemplo, tenho uma dificuldade no dia a dia, principalmente durante a semana, pela questão do trabalho. E eu almoço com o celular do lado. E daí, ali, meus pais, a minha irmã, pegam muito no meu pé. Elas falam, pelo amor de Deus, deixa o celular de lado para almoçar. E eu não consigo, porque eu fico, se mandar uma mensagem do trabalho, eu preciso responder logo. Então, quais são essas atitudes que a gente pode fazer, já assim, no dia a dia, para tentar dar uma diminuída, pelo menos uma diminuída? Esses são alguns dos indícios da dependência digital, né? Você ter a negação da dependência é um deles. Ai, meu Deus! Pega meu celular, por favor. O segundo é você ter esse senso de urgência, de que você tem que responder imediatamente. Na verdade, quase nunca a gente tem que responder imediatamente. Mesmo que uma pessoa esteja passando mal e ela entrar em contato com você, tem vezes que você nem pode ajudar, assim, no sentido de ser ativo naquela situação. Então, esse senso de urgência, eu tenho que responder imediatamente. Isso traz um indício da dependência. E o outro é a irritabilidade. Você ficar irritado se alguém tentar tirar o celular de você ou te acusar de estar usando demais o celular. Então, esses mecanismos de negar, de ficar irritado ou ainda de você achar que você tem que responder imediatamente já é o indício da dependência do celular. E aí, como é que faz para ajustar? Primeiro, é a gente tomar essa decisão, né? Perceber, eu estou com a dependência, não estou dando conta, e a gente criar os mecanismos de se afastando do celular. Então, assim, você vai almoçar, o celular em outro cômodo, como eu estava falando antes, né? Porque se ele ficar à mesa, chegou uma notificação, você vai querer olhar. É uma tentação, vamos dizer assim, né? Então, o ideal é, se você vai fazer atividades que exigem a sua presença ali, que o celular não esteja com você, porque senão você vai disputar a presença entre a pessoa que você está lidando e o próprio celular. E é muito importante a gente pensar nisso, né? E a queixa dos seus familiares não são em vão. Porque você imagina assim, naquele momento que você está com aquela pessoa, mas ao mesmo tempo no celular, é como se você não estivesse com aquela pessoa. Sim. Né? E até se a gente parar para pensar assim, quem é a pessoa mais importante da nossa vida? Se você pensar na vida como um contínuo, essa pessoa pode ser você, pode ser seu filho, seu marido, seu esposo, seu pai, sua mãe. Se você pensar na vida como um instante, a pessoa mais importante da minha vida agora é vocês duas. Porque nesse momento só tem vocês duas aqui na minha vida, né? Nesse instante. E a gente perde isso quando a gente está no celular. Porque a gente está com 1000 pessoas que não estão ali naquele momento, mas a pessoa que está do seu lado, você não está. Então, é muito importante, em primeiro passo, perceber, identificar, fazer essa autorreflexão, né? O quanto que eu estou fazendo de uso. Será que é um uso só de trabalho? E
será que é imediato? Será que vai pegar fogo no mundo se eu parar de mexer nesse momento? E aí criar esse momento. Começa assim, vou demorar 1 hora depois que acordar para ver o celular. As pessoas acordam e olham, né? Então assim, eu vou me propor, eu criei esse propósito para mim. Só mexo no celular 1 hora depois que eu acordo. Outro é não mexer na hora das refeições. Então, você estipular alguns momentos em que você vai determinar que você não vai fazer uso. E aí, de novo, deixa longe de você. Não adianta ficar com o celular assim na beirinha da mesa. É difícil, né? Eu faço isso à noite. Por exemplo, à noite eu ponho para carregar bem distante da minha cama, por exemplo. Para não pegar, para não olhar para nada. Primeiro que, para eu não ficar olhando no celular e não perder o sono, que já está na minha higiene. E segundo, para hora, porque na hora que despertar eu tenho que levantar para poder tirar ele do já lugar. Resolve Então resolve dois problemas. E quando a gente pensa nessa dependência, não sei, será que é porque existe um vazio dentro de nós para ser preenchido com coisas, com imagens, com informações, com vontades, inspirações ou comparações? Existe isso ou não? Existe também, mas não é só isso. O processo é bem mais complexo, porque assim, existe uma circuitaria cerebral que faz com que a gente tenha dependência do celular. Então, quando eu mexo no celular, eu tenho a hiperativação, é muito estímulo, eu tenho luz, eu tenho muito conteúdo, eu tenho muita informação. Então, estimula muito, né? E qualquer outra coisa menor do que esse nível de estimulação fica entediante. Né? É um tédio você fazer outras coisas que são mais devagar, porque você se acostumou com aquele ritmo, com aquela estimulação toda. Isso faz com que o seu cérebro se reorganize. Gera prazer. Então, tem uma circuitaria, né, no sistema do cérebro que faz assim, eu ativo a recompensa imediata, então aquilo ali me dá muito prazer, ao mesmo tempo diminui a minha capacidade de reflexão, de autoanálise, de filtro. Então, eu crio um circuito. Todas as dependências que a gente tem, elas têm o mesmo circuito. Não existe diferença do ponto de vista bioquímico no cérebro entre a dependência do celular e a dependência do álcool, das drogas, de qualquer outro tipo de dependência. É a mesma coisa. Então, existe uma questão que ela é bioquímica, tem uma questão da satisfação imediata, você tem um prazer imediato, e tem uma outra questão que é o quanto aquilo ele não te preenche completamente. É como se você comesse um alimento que ele é muito gostoso, mas não sacia. Então, você tem que comer de novo, tem que comer de novo, tem que comer de novo. E aí gera essa questão do vício. Então, é importante a gente pensar assim, tem uma questão bioquímica, tem a questão da necessidade afetiva, e o celular, as redes, de um modo geral, eles te dão um prazer com o mínimo de esforço. Enquanto para você fazer outros tipos de prazeres, né, mesmo que seja eu vou passear com uma amiga, isso vai envolver você se arrumar, sair de casa. Dá mais trabalho de fazer. Então, é um sistema de prazer extremamente econômico. E se é econômico, a gente vai ficando acostumado a não ter que fazer esforço para aquilo. Né? Você faz menos esforço para ter mais prazer. Só que o prazer acaba, ele é muito rápido, né? Ele é fugaz, então você tem que ir de novo. É o vício, é uma droga, né? A gente tem aqui alguns exemplos até do que a gente consegue fazer aqui com o tempo que a gente pode passar no celular e coisas talvez mais interessantes. Depois a gente vai colocar essa ilustração aqui no nosso Instagram, mas eu quero que a gente coloque aqui também, diretora, para que a gente possa mostrar para as pessoas o tempo de tela. Um exemplo de uma pessoa que usa o celular com certa frequência, que você também pode mostrar e procurar isso no seu celular. Olha, você consegue identificar o tempo de uso. Quanto tempo que você ficou? Essa pessoa usa muito. Então, você consegue ver o quanto de tempo por dia. Olha, no domingo, gente, essa menina ficou 15 horas no telefone. E você tem ali embaixo quais foram os aplicativos que você mais usou nesse tempo. 11 horas. É muita coisa. E em jogos, redes sociais, tá vendo ali, ó? Pensando que você dorme de 7 a 8 horas? O resto do dia todo. Acabou. E tem Na verdade, você não dorme nesse tempo, porque aí tá um prejuízo, né? A pessoa dorme menos para ficar mais no celular. E temos aqui o outro exemplo de uma pessoa que está fazendo detox digital. E olha a diferença que ela ficou, 2 horas e 48 minutos, ali a maior parte do tempo no WhatsApp, provavelmente, né? Ali conversando, trabalhando, enfim, a gente não sabe. YouTube. Então, assim, através
dessa maneira, né, você consegue, às vezes, ter uma noção de falar, tô passando do limite mesmo. Exatamente. É bom a gente ter noção de como é a nossa vida. A gente precisa. E a gente precisa de mais bate-papos assim. Volte mais vezes, Gi. Toda vez que me convidar, eu volto. Obrigada, Gi. Lembrando que os contatos dela estão aparecendo aí na sua tela. Se você tiver com dificuldade, querendo aí, ó, dar um basta ou pelo menos começar a diminuir esse ritmo, pode falar com ela. Exatamente, viu? Gi, um beijo pra você, Obrigada, viu? Muito Gi. obrigada.